E aí, tudo bem? Um amigo pediu para me falar sobre a crise de sucessão que ocorreu na Igreja Mórmon. Só que já existem muitos materiais bons na internet sobre isso. Inclusive, vou indicar um, que é o podcast dos Vozes Mórmons. Realmente é muito bom, eles falam com muita riqueza de detalhes os problemas que ocorreram nessa sucessão que houve após a morte de John Smith. Mas eu vou fazer um breve resumo, só para eu poder dar a minha opinião sobre a questão, porque realmente é um assunto muito interessante. Por que houve a crise na sucessão quando John Smith morreu? Justamente que John Smith não achava que iria morrer. Inclusive, ele já tinha feito até uma profecia que dizia que os inimigos dele não teriam poder sobre ele até que ele terminasse o seu trabalho. Aí alguns mormons vão defender que ele já tinha terminado, que ele já tinha feito. Não, na realidade ele não tinha concluído o trabalho dele. Por quê? Por exemplo, o livro de José ele não tinha terminado de traduzir, nem começou a traduzir, conseguiu terminar o trabalho. Por quê? Morreu. Ele tinha criado há pouco tempo um conselho chamado Conselho dos 50, em que esse conselho, segundo ele, seria para instituir o poder político de Cristo aqui na Terra, em preparação à segunda vinda de Cristo. Então John Smith tinha a visão que ele estava preparando a segunda vinda de Cristo. Aí com a morte dele, sela-se falsas profecias dele. Inclusive o Conselho dos 50 que não instituiu nada. Com o tempo foi perdendo força e acabou sendo extinto pela igreja. E não cumpriu a profecia de John Smith de instituir o reino político de Cristo na Terra. Mas as falsas profecias de John Smith é outra questão. O que importa é que ele realmente não estava pensando em morrer e não estava achando que iria morrer. Então não tinha motivo para ele preparar uma sucessão. Tipo, quando eu morrer, fulano vai assumir, se fulano morrer, ciclano vai assumir. Ele não tinha essa visão. Como sucessor direto dele seria Oliver Cowdery, que seria o segundo elder da igreja. Só que Oliver Cowdery não aceitou o adultério dele com a Fanny Alge e acabou sendo expulso da igreja porque quis denunciá-lo por causa desse adultério. Ele colocou o irmão dele no lugar de Oliver Cowdery. O irmão dele acabou morrendo com ele na cadeia. Então acabou que a igreja ficou sem um sucessor direto. Agora que vem a minha opinião. Se a igreja mórmon fosse o que ela realmente diz ser, não teria por que ter crise de sucessão. Porque ela afirma ter profetas, apóstolos, videntes, reveladores. John Smith orava, vinha anjo, vinha seres celestiais. E esses apóstolos alegam ter visto seres celestiais várias vezes. Então, se a igreja realmente fosse isso que ela dizia ser na época, não teria por que ter crise. Então, eles pegariam aqueles apóstolos que estavam ali, que fossem 5, 7, quantos tivesse, se reuniriam, orariam e Deus revelaria quem deveria assumir. Não é lógico acontecer isso? Cadê o poder de Deus? Cadê a orientação de Deus? Não é Deus que está à frente dessa igreja? E por que ele não orientou os seus apóstolos, seus profetas, quem deveria assumir? Em vez disso, não. Foi uma guerra de foice pelo poder da igreja. M. Smith, como era esperto, conhecia o caráter de Brighamiano, vazou para o filho. Sabia que a intenção de Brighamiano provavelmente era tomar ela como esposa e aí sim dizer, não, eu tenho agora a esposa de John Smith e eu tenho o direito de assumir a igreja e ser o profeta. Só que ela era esperta, vazou. E com isso, uma grande parte dos membros também se dispersaram. Então, uma pequena parte seguiu o Brighamiano, que não era o profeta, mas o guardião do lugar de John Smith, quando terminou essa briga interna. Uma parte seguiu o conselheiro John Smith e a igreja, na realidade, se dispersou, dividiu em várias partes. Tanto que a igreja mórmon, essa parte que seguiu o Brighamiano, os que seguiram o Brighamiano, não ficaram com tudo que tinha a igreja de John Smith. Por exemplo, a igreja de John Smith tinha 3 pedras do vidente. A igreja mórmon tem uma. As outras, uma ficou com M. Smith e outra acho que desapareceu, com uma dessas facções. O terreno do templo onde John Smith tinha profetizado que ia ser a sede da Nova Jerusalém,
também não ficou com a igreja de Brigham Young. Brigham Young depois, com o tempo, deu um tipo de golpe de Estado, foi excomungando, expulsando os líderes que não o apoiavam, e com o tempo foi colocando aquelas pessoas que eram de sua confiança, que acabaram no final colocando naquele grupo como o profeta absoluto. O filho de Joseph Smith, quando cresceu, já não tinha mais espaço no grupo que ficou com Brigham Young, que Brigham Young tinha dado um golpe de Estado, acabou que fundou outra igreja, e os seguidores de Joseph Smith que o apoiavam, que achavam que o filho de Joseph Smith tinha que ser o profeta, acabaram se juntando a ele e formando um outro grupo que é conhecida hoje, que existe até hoje, como Comunidade em Cristo. E bem resumidamente, essa é a crise que teve na sucessão após a morte de Joseph Smith, que na minha opinião, se a igreja de Joseph Smith fosse o que ela dizia ser, a igreja de Cristo, a igreja orientada por Deus, não teria essa crise. Simplesmente Deus iria revelar quem deveria assumir. Cadê Deus aí? Deus não estava aí, não tinha Deus nessa hora, não tinha revelação nessa hora, não tinha nada, teve só uma briga de foice para decidir quem que ia assumir, e acabou rachando a igreja, tendo várias ramificações. E hoje a igreja que se enche a boca para dizer nós somos a única igreja verdadeira e viva sobre a face da terra, é só mais uma ramificação da igreja criada por Joseph Smith, assim como existem as outras ramificações, cada um ficou com um pedacinho da igreja de Joseph Smith. Então é isso aí, valeu!